toda vez que a gente está com baixa estima, e a grande maioria das pessoas passa por isso, pouco mais ou menos, não interessa, são momentos de reflexão grande em relação a você. Muitas das vezes a gente está passando por processos de eu não me sinto tão conectada, eu não me amo tanto, eu estou ficando de cabelo branco, eu estou falando quando meu, né? Eu estou fazendo a transição capilar, ou então eu estou passando pelaquela transição, eu vivia com o cabelo fazendo vários relaxamentos, agora eu estou voltando a aceitar o meu cabelo ondulado, ou então eu estou gorda e quero ficar magra, eu estou com ruga, ou então eu estou crescendo, enfim. São tantas coisas que a gente passa na vida que a gente fica, às vezes, com o nosso emocional abalado, a nossa autoestima abalada. Uma das coisas que eu oriento a todo mundo, tá? Não importa se o quarto é de casal ou se o quarto é de solteiro. O ideal, que não pode faltar em quartos, são travesseiros em par, ou pelo menos 2 almofadas. Por quê? Por que 2 almofadas? Não pode ser 2 porta-retratos? Não, 2 almofadas. De novo, pela simbologia que a cama tem. A grande mãe com o grande pai, os 2 irmãos, e você, a simbologia das 2 almofadas, totalmente protegido, se amando, se aceitando. Isso é importantíssimo e que não pode faltar nos quartos. Mônica, eu tenho 3 almofadas, linda do meu coração. Bota mais uma, fica 4. Ou então, tu tira uma, fica 2. Tá? 3 significa que sempre terá uma terceira opinião. Não que a terceira opinião não seja boa, mas muitas das vezes é um terceiro caminho que você não quer seguir. Um só já é complicado para você. Por isso que ter sempre aos pares dentro do quarto trabalha seu auto-amor. E eu vejo que muitas pessoas não fazem, tá? Elas não fazem. Mônica, em um quarto infantil, que a criança tem o seu travesseiro, pode ser a dupla dele, por exemplo, um ursinho de pelúcia que fica na cama? Nesse caso, não. O ursinho de pelúcia não é que não pode, ela pode botar o ursinho de pelúcia lá, sem problema nenhum, tá? Mas o ursinho de pelúcia não é considerado um travesseiro. O ursinho de pelúcia é considerado um agente externo para ele ficar feliz. Ele tem que ficar feliz por ele mesmo, não por um agente externo. A boneca, o ursinho de pelúcia, o carro, a chupeta, a mamadeira, enfim, é agente externo. É tudo para dar um pouquinho mais de alegria, né? Nesse sentido. Ele precisa estar aquecido a ele. Então, é o travesseirinho dele e uma almofada para ali. Precisa estar 100% o tempo inteiro na hora de dormir. Se ele não quiser aquela almofada, tu tira. Arrumou a cama, bota a almofada. Simples assim. Desde bebê, os meus pequenininhos tinham, sabe? Só que os bebês, as mamães dos bebês, elas vão lembrar. Pelo menos na minha época não tinha tanta coisa linda como tem hoje, sabe, Patrícia? Mas eu sempre fui dada muitas artes, né? Então, de vez em quando eu falo algumas coisas que eu fazia aqui, o pessoal nem acredita, mas eu fazia mesmo. Então, assim, eu aprendi a costurar, né? E nisso que eu aprendi a costurar, mas não levei à frente, não. Eu aprendi a costurar, acho que fiz uns 4 joguinhos para os meus filhos, 2 jogos para mim e o meu enxoval. Depois eu parei. Eu falei assim, não vai dar muito certo, não. Mas nisso que eu costurei principalmente o enxoval dos 2 primeiros, né? Porque do último eu não pude mexer tanto, até mesmo por conta do problema que eu estava. Eu fiz, eu não sei se você é dessa época do minhocão que rodeia todo o bercinho, com medo dele bater a cabecinha, cair, se estabacar todo, né? Não tem aquilo? Aí a criança vai rolar, a cabecinha vai entrar na grade, não é? Então, eu fazia uns minhocões enormes, todos coloridos, porque eu queria ativar as energias das crianças, já sabia, né, um pouco. Então, aquilo ali
era o travesseiro do quarto deles. Então, eles tinham um minhocão do lado e um minhocão do outro. Aqui eu trabalhava alto amor já com eles, assim. Que bacana. Era bem legal. Era bem legal. São coisas que realmente a gente não pode deixar de ter, tá? Olha só, gente, você não precisa ter a fronha mais linda, 40 fios, aquelas almofadas chiquetérrimas, você não precisa ter nada disso. Você só precisa ter 2 travesseiros. Ó, o travesseiro que apoia sua cabeça e o travesseiro que aquece seu coração. 2 travesseiros. Não precisam ser necessariamente iguais, ou é melhor se forem iguais? Não precisa ser igual, não precisa ser do mesmo tamanho, não precisa ser da mesma cor, só tem que ser 2. Maravilha. Tá bom?